Queridos amigos, hoje vamos conversar sobre o que preocupa todos aqueles que passaram pela perda de um ente querido. Nas cartas, vocês frequentemente compartilham sua dor e ansiedade sobre aqueles que partiram para o outro mundo. Suas histórias tocam profundamente a alma e entendemos como pode ser difícil aceitar a perda. Cada um de nós guarda em seu coração a memória daqueles que não estão mais ao nosso lado. Lembramos de seus sorrisos, vozes e hábitos. Lembramos de como eles preparavam seu café da manhã, como reuniam os netos para o almoço de domingo, como ligavam apenas para perguntar: Como você está? E parece que se sentirmos saudade o suficiente e pensarmos neles com frequência, poderemos segurar alguma linha invisível que nos conecta a eles. Nossa memória e amor são coisas belas. Mas hoje vamos falar sobre o que acontece quando nossa dor se torna uma corrente muito pesada, que, sem querer, tentamos usar para manter as almas de nossos amados perto de nós. Este é um tema muito delicado, e é compreensível que alguns de vocês achem difícil aceitá-lo. Recentemente, uma carta chegou de Alice, de Minnesota. Ela escreveu sobre seu marido Tom, que partiu há 2 anos. Toda noite eu preparo a mesa para dois, ela escreve. A cadeira dele está no mesmo lugar, seus óculos estão na mesa de cabeceira, seu suéter favorito está pendurado na cadeira. Eu não consigo mudar nada, porque isso pareceria que estou traindo sua memória, que estou esquecendo dele. Nesta carta, está refletido o que muitos de vocês sentem. Temos medo de esquecer, medo de deixar ir, medo de que, se aceitarmos a perda, isso significará que deixamos de amar aqueles que partiram. Mas a verdade é que amor e apego são sentimentos diferentes. E hoje vamos falar sobre como aprender a amar sem amarrar, lembrar sem segurar e seguir em frente, mantendo em nossos corações uma lembrança luminosa daqueles que nos deram parte de suas vidas. É importante entender que nesta conversa não há julgamento. Apenas compreensão, apoio e o desejo de ajudá-lo a encontrar paz e dar paz às almas daqueles que você ama. O tema que estamos discutindo hoje diz respeito à essência das relações humanas, a conexão que existe entre os vivos e aqueles que partiram deste mundo. Por que é tão importante encontrar em si a força para deixar ir as almas dos que se foram? Muitas pessoas fazem essa pergunta, e a resposta não é tão simples quanto pode parecer. Quando perdemos um ente querido, nossa primeira reação natural é tentar manter a conexão com ele de qualquer maneira. Guardamos as coisas inalteradas, conversamos com fotografias, esperamos por sinais. Não há nada de errado nisso. Faz parte do processo de luto. Mas às vezes esse luto se estende tanto que se transforma em correntes invisíveis que tentamos usar para manter a alma perto de nós. Imagine um balão que deve subir ao céu. Agora imagine que alguém está segurando firmemente a corda, impedindo-o de voar. É assim que a alma se sente quando o nosso luto se torna muito pesado. É como se não a deixássemos continuar seu caminho, forçando-a a permanecer entre dois mundos. Recentemente, Mary de Boston entrou para o nosso grupo de apoio. Seu filho morreu em um acidente de carro há 5 anos. Todos os dias ela vai ao quarto dele, senta na beirada da cama e passa várias horas lá, mexendo em suas coisas, olhando fotografias, relembrando. Sinto que se eu parar de fazer isso, trairei sua memória, diz ela. Mas será que isso é realmente verdade? A alma de um falecido, assim como em vida, precisa de liberdade. Ela deve seguir seu caminho, cumprir seu propósito no mundo para o qual partiu. Quando não conseguimos aceitar a perda, nossa dor e desespero criam um âncora emocional que impede a alma de seguir em frente. É como se estivéssemos tentando manter um pássaro preso em uma gaiola feita de nossa tristeza. É especialmente difícil aceitar essa ideia para aqueles que perderam um ente querido de forma repentina, sem a oportunidade de se despedir ou dizer palavras importantes. Parece que, se soltarmos, nunca mais teremos essa chance novamente. Mas a verdade é que a alma nos ouve sempre, e as palavras mais importantes podem ser ditas a qualquer momento. Basta abrir o coração e permitir que essas palavras sejam sinceras. Como entender que estamos segurando demais a alma de um ente querido, impedindo-a de avançar? Existem vários sinais claros que é importante conhecer. Muitos daqueles que vêm às nossas reuniões de grupos de apoio reconhecem-se nessas manifestações, e esse é o primeiro passo para a conscientização da situação.
Jim de San Diego compartilhou sua história em uma dessas reuniões. Após a morte da esposa, ele cobre a mesa para dois todas as noites e coloca a xícara favorita dela. Já se passaram 3 anos e ele não remove as coisas dela do armário, nem muda a disposição dos objetos em casa. Tudo deve permanecer como era quando ela estava aqui, diz ele. Este é um dos sinais mais frequentes. A tentativa de conservar o espaço, como se estivesse criando um museu da memória. Outro exemplo marcante é a história de Bárbara, de Atlanta. Ela perdeu a filha há 5 anos, e desde então sua vida parece ter parado. Ela recusa convites de amigos, não vai ao teatro que antes amava, não viaja. Como posso aproveitar a vida quando ela não está mais aqui? Ela pergunta. A recusa de novas experiências e conexões também é uma maneira de manter a ligação com o falecido. Mas assim, estamos como que aprisionando nossa própria alma em uma gaiola. Existem também sinais menos perceptíveis. Por exemplo, a reprodução constante em pensamento dos últimos dias ou horas de vida de um ente querido. Tentativas de imaginar o que teria acontecido se os eventos tivessem se desenrolado de maneira diferente. Ou conversas infinitas sobre como a pessoa era, o que amava, o que não teve a chance de fazer. Claro, lembrar dos entes queridos é natural e importante. Mas quando essas memórias se tornam obsessivas, ocupando todo o espaço da vida, é um sinal de que não estamos deixando a alma ir. Margaret, de Phoenix, manteve o quarto do filho exatamente como estava no dia de sua partida por 15 anos. O calendário na parede mostrava aquele mesmo dia. O livro na mesa estava aberto na mesma página. Só recentemente percebi que todo esse tempo eu não estava guardando uma memória. Estava construindo uma prisão. Uma prisão para a alma dele e para a minha própria. Ela admite. A conscientização chegou até ela depois que sonhou com o filho que disse: Mamãe, deixe-me ir. Eu quero voar. O que acontece com a alma quando não conseguimos deixá-la ir? De acordo com muitos médiuns e guias espirituais, existe uma conexão energética sutil entre os vivos e os que partiram. Isso é natural e normal. Mas quando nossa dor se torna muito pesada, essa conexão se transforma em um tipo de âncora que impede a alma de seguir em frente. John de Denver compartilhou uma experiência surpreendente. 1 ano atrás, ele participou de uma sessão com um médium, onde recebeu uma mensagem de sua esposa Susan. Meu amor, ela disse, sinto sua dor todos os dias. Ela é como uma névoa pesada, através da qual é difícil para mim seguir em frente. Eu sei que você sente saudade, mas eu sempre serei parte da sua alma. Deixe-me seguir em frente, e você sentirá como nossa conexão se tornará mais clara e pura. Este caso é muito significativo. As almas dos que partiram ainda estão ligadas a nós pelo amor, mas elas precisam de liberdade para se desenvolver e se mover no mundo para o qual foram. Quando seguramos elas muito fortemente com a nossa dor, elas parecem ficar presas entre os mundos. Não conseguem partir completamente, mas também não conseguem ficar. Um casal idoso de Portland, Ruth e Ben, perdeu sua única filha. Todos os dias eles iam ao cemitério, passavam horas lá conversando com ela, chorando, implorando para que ela voltasse. Certa noite, os dois sonharam o mesmo sonho. Sua filha estava de pé diante de uma porta fechada, tentando entrar em uma sala iluminada. Mas algo a impedia. Virando-se, ela disse: Mamãe, papai, suas lágrimas são como correntes. Elas não me deixam ir para a luz. É importante entender. Quando deixamos a alma ir, não perdemos a conexão com nosso ente querido. Ao contrário, essa conexão torna-se mais pura e livre. Ela se transforma de um apego doloroso em uma memória luminosa e amor que conecta dois mundos, sem criar barreiras para os vivos ou para os que partiram. Muitos daqueles que encontraram a força para deixar ir dizem que, depois disso, passaram a sentir a presença dos que partiram de forma diferente. Não como uma dor pesada, mas como um toque leve e luminoso na alma. E esse toque traz não lágrimas, mas sorrisos e gratidão pelo tempo que passaram juntos. Quando não conseguimos deixar a alma de um ente querido ir, não apenas eles sofrem, mas nós também. A vida parece congelar em um único ponto, no momento da perda. É como se tivéssemos pausado um filme e nos recusássemos a apertar o botão continuar. Sarah, de Portland, compartilhou sua história de cura.
Após a morte do marido, ela viveu em um estado de profunda depressão por 3 anos. Eu existia entre dois mundos, diz ela. Não conseguia viver plenamente aqui, porque estava o tempo todo pensando naquele mundo onde ele agora está. Comecei a ter problemas de saúde, perdi meu emprego e me afastei dos amigos. Lembro que minha filha disse: Mamãe, nós não perdemos apenas papai, nós também perdemos você. Quando nos recusamos a aceitar a perda e seguir em frente, nosso corpo reage fisicamente a isso. Surgem problemas com sono, apetite e imunidade. A ansiedade e a tristeza constantes esgotam o sistema nervoso. É como se estivéssemos tentando viver em uma ponte entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E isso nos rasga em pedaços. Frequentemente, perdemos momentos importantes na vida daqueles que estão ao nosso redor. As crianças crescem sem receber nossa total atenção e participação. Os netos não veem nossa genuína alegria em seus sucessos. Os amigos gradualmente se afastam, porque é muito difícil estar conosco. Parecemos irradiar uma tristeza constante. Há também momentos em que rejeitamos novas oportunidades, pensando que não temos direito à felicidade após a perda. Peter, de Chicago, recusou uma promoção no trabalho porque sua esposa sempre sonhou em ver seu sucesso. Como posso ficar feliz com minhas conquistas se ela não pode compartilhar essa alegria comigo? Ele dizia. Mas será que nossos entes queridos gostariam que tivéssemos essa vida? Nos grupos de apoio, muitas vezes se fala que estar preso ao passado é uma espécie de traição aos vivos. Traímos a nós mesmos ao rejeitar o crescimento e a alegria. Traímos aqueles que estão ao nosso lado, não oferecendo a eles nosso amor e atenção plenamente. E talvez o mais importante, traímos a memória dos que partiram, porque a maioria deles gostaria de nos ver felizes e cheios de vida. Como podemos aprender a deixar ir, mantendo uma memória luminosa de um ente querido? A experiência de quem passou pela perda e encontrou seu caminho para a cura mostra que o processo saudável de luto não é sobre esquecer, mas sim sobre transformar o relacionamento com o falecido. Robert, de Chicago, perdeu sua filha há 6 anos. Hoje ele lidera um grupo de apoio para pais que passaram por uma perda semelhante. Eu percebi uma coisa importante, ele diz. Minha filha ainda é parte da minha vida, mas agora é diferente. Eu não tento mais mantê-la no passado. Em vez disso, deixo que sua memória me inspire a fazer boas ações no presente. Aceitar a perda não acontece de uma só vez. É um processo gradual, como o nascer do sol. Primeiro aparece uma luz suave, depois as cores se tornam mais brilhantes, e em algum momento notamos que a escuridão recuou. É importante permitir-se viver todas as etapas desse caminho, sem pressa e sem se julgar por momentos de fraqueza. Uma memória saudável dos entes queridos se manifesta de várias formas. Alguns criam fundações de caridade em sua homenagem, outros continuam suas boas ações, e alguns simplesmente vivem de maneira que seria agradável para eles ver. Emily, de Seattle, assa o bolo favorito de seu marido todos os anos no aniversário dele e oferece para os vizinhos, contando histórias engraçadas de suas vidas juntos. Agora este dia está cheio não apenas de lágrimas, mas também de sorrisos. Ela compartilha. É muito importante entender. Continuar vivendo plenamente não é uma traição à memória dos que partiram. Pelo contrário, é a melhor maneira de honrar sua memória. Afinal, a maioria das pessoas deseja felicidade e bem-estar para seus entes queridos, mesmo quando partem. Anne, de Portland, encontrou uma carta de sua mãe escrita pouco antes de morrer. Filhinha, quando eu não estiver mais aqui, por favor, viva. Viaje, apaixone-se, ria. Eu ficarei feliz sabendo que você está feliz. Um sinal de aceitação saudável da perda é o momento em que as memórias começam a trazer não apenas dor, mas também calor. Quando conseguimos sorrir ao lembrar de algum momento do passado. Quando a memória de um ente querido se torna uma fonte de força e não de fraqueza. Agora vamos falar sobre passos concretos que ajudam a deixar ir a alma de um ente querido, enquanto preservamos uma memória luminosa dele. Este não é um caminho fácil, mas muitos já o percorreram e estão prontos para compartilhar suas experiências. Rituais de despedida desempenham um papel importante. Pode ser algo muito simples, por exemplo, Jennifer de Austin
Sai para o jardim que ela e o marido criaram juntos todas as manhãs. Ela acende uma vela e diz a ele tudo o que sente, tanto o triste quanto o alegre. Gradualmente comecei a notar que estava cada vez mais contando a ele sobre as coisas boas, sobre como nossos netos estão crescendo, quais são os sucessos das crianças. E um dia percebi, essas conversas não o seguram mais. Elas simplesmente conectam nossas almas com um fio brilhante de memória. Trabalhar com um psicólogo profissional também é um passo importante. Muitos se envergonham de pedir ajuda, acreditando que devem lidar com isso sozinhos. Mas a experiência mostra que o apoio de um especialista ajuda a passar pelo caminho da cura muito mais rápido e fácil. Michael de Denver diz: depois de um ano de terapia, finalmente consegui organizar as coisas da minha esposa. Não jogá-las fora, mas realmente organizá-las, deixando algumas como memória, passando outras para aqueles que precisam. E pela primeira vez em muito tempo, senti um alívio. Grupos de apoio se tornam um verdadeiro salvamento para muitos. Aqui é possível encontrar pessoas que entendem sua dor, porque passaram por experiências semelhantes. Elas não dizem frases banais como "o tempo cura" ou "você precisa se recompor". Elas estão apenas ao seu lado e seu exemplo mostra, vida continua e ainda há muito brilho nela. A criação de novos interesses e atividades ajuda bastante. Isso não significa esquecer o passado, significa criar espaço para o presente. Linda, de Portland, se inscreveu em aulas de pintura, algo que sempre sonhou em fazer, mas adiou. Quando pinto, sinto que meu marido está feliz por mim. Ele sempre disse que eu tinha talento, mas eu não acreditava. Agora, olha, cada vez que pego um pincel, sinto como se pudesse ouvir seu apoio. Muitos encontram consolo em ajudar os outros. O voluntariado, cuidar daqueles que estão passando por dificuldades, torna-se uma maneira de transformar sua dor em uma fonte de bondade. Afinal, ao tornar o mundo melhor, criamos exatamente aquilo que nossos entes queridos que partiram gostariam para nós. Para concluir nossa conversa, quero dizer o mais importante. Aprender a deixar ir não significa trair ou esquecer. Significa dar liberdade e paz tanto à alma da pessoa que partiu quanto à sua própria alma. É como abrir uma janela em um quarto onde não havia ar fresco por muito tempo. No começo pode parecer estranho e até assustador, mas depois você sentirá como é mais fácil respirar. Lembre-se do que seus entes queridos queriam para você enquanto estavam vivos. Eles sonhavam em ver você feliz, saudável, cheio de forças e interesse pela vida. Esses desejos não desapareceram com a partida deles. A alma, ao se libertar de sua forma corporal, se enche de ainda mais amor e cuidado por aqueles que permaneceram aqui. Cada vez que você se permite sorrir, alegrar-se com algo, fazer algo bom para si mesmo ou para os outros, você não trai a memória dos que partiram. Pelo contrário, você realiza o desejo mais importante deles, que você viva plenamente, que seja feliz, que leve bondade e luz ao mundo. Lembre-se, entre nosso mundo e o mundo para onde as almas partem, não há uma parede intransponível. Há um fino véu de amor e memória. E quando deixamos a alma ir com amor, esse véu se torna mais transparente. Começamos a sentir a presença de nossos entes queridos de outra forma. Não como uma pesada dor de perda, mas como um leve e luminoso toque no coração. Permita-se viver. Permita-se alegrar com a manhã ensolarada, com o riso das crianças, com novas descobertas e encontros. Seus entes queridos, olhando do outro lado do véu, sorrirão ao ver como você abre suas asas. Afinal, eles sabem algo que às vezes esquecemos. A vida é um grande presente, e a melhor maneira de honrar a memória dos que partiram é vivê-la dignamente e com alegria. E lembre-se, você não está sozinho neste caminho. Há pessoas ao seu redor dispostas a apoiar e ajudar. Existem profissionais que sabem como lidar com a dor da perda. Há grupos de apoio onde você encontrará compreensão e aceitação. Não tenha medo de pedir ajuda. Isso é um sinal não de fraqueza, mas de sabedoria. Que cada dia seu seja um passo em direção à cura. Que em seu coração a memória dos que partiram se transforme de correntes pesadas em asas brilhantes que ajudam a seguir em frente. Cuide-se e permita que as almas de seus entes queridos sejam livres. Isso é a máxima expressão do amor. Agradecemos por estarem conosco hoje.
Esperamos que esta conversa tenha ajudado você a ver a situação sob uma nova luz e, talvez, a dar o primeiro passo em direção à aceitação e à cura. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal. Aqui falamos sobre as questões mais importantes da vida, compartilhamos experiências e apoiamos uns aos outros. Clique no sininho para não perder os próximos episódios. Até a próxima nos próximos vídeos. Cuide-se e cuide de seus entes queridos.